Doutor, primeiramente, obrigado por atender a gente, esclarecer alguns pontos aqui, né, sobre desaparecimento. O senhor chegou a me falar que são 4 vertentes de trabalho de desaparecidos aqui, né? Nós estamos falando nesse momento com foco nas adolescentes do sexo feminino, que tem um número bastante acentuado de registros, né, de desaparecimento. Primeiro, a gente precisa esclarecer que a imensa maioria dos casos diz respeito não a desaparecimento clássico, mas sim hipóteses em que o adolescente, por decisão própria, se evade do convívio familiar, né? E isso acontece por vários fatores, são vários os motivos que levam o adolescente a proceder dessa forma. A Delegacia de Polícia a Delegacia de Pessoas Desaparecidas vê que 4 dessas hipóteses são as principais ou as que têm maior incidência. A primeira delas é o relacionamento com o mundo das drogas, seja com o uso ou chega até do envolvimento emocional com o próprio traficante, né? Com o próprio traficante, que muitas vezes o traficante tem necessidade de se deslocar, até por causa do seu aspecto, da sua condição de criminoso, e essa adolescente acompanha. A segunda, que é importante também, é a questão da violência doméstica. Muitas vezes, adolescentes não suportando mais uma situação de violência doméstica, de múltiplas agressões entre os seus pais, ou às vezes os pais em relação a ela própria, e ela se ausenta em busca de uma situação de convivência mais tranquila. A terceira se relaciona com a própria vontade que as adolescentes têm, a inspiração que elas têm em buscar outras oportunidades, né? Muitas vezes até decorrente de um próprio envolvimento amoroso, muitas vezes obtido pela internet, e acaba em busca desse sonho, desse amor, e acaba se deslocando lá. E até mesmo a gente encontra falando de uma quarta posição, situação em que o próprio rigor da criação, o próprio rigor do exercício do poder familiar acaba contribuindo para essa evasão, de forma que a adolescente se sente completamente cerceada, né, do seu direito à informação, do seu direito de se deslocar, de ir ao lugar que deseja, de se relacionar com as pessoas que deseja, usar a internet, usar um tipo de roupa mais moderna. Então todas essas circunstâncias acabam contribuindo, todas essas vedações por parte dos pais, desacompanhado de um diálogo, de uma informação, de um esclarecimento, acaba fazendo com que essas adolescentes também acabam se evadindo do lar. Agora, geralmente essa evasão nem sempre é responsabilidade só do adolescente, né? Vai uma questão de estrutura familiar também, né? Sem dúvida, a gente observa que dos nossos casos, a maioria tem algum comprometimento na estrutura familiar. Então, filhos de pais separados ou então de baixa intelectualidade, né? São pessoas da periferia, em sua maioria, né? São famílias que vivem na periferia, que vivem com muita dificuldade, e hoje o mundo consumista, principalmente na cabeça do adolescente, né? Impõe que o adolescente, por vezes, se inspire em determinadas circunstâncias mercadológicas para poder sair, né, do seu habitat natural, da sua convivência familiar, em busca de outras oportunidades. O adolescente, no momento de tomar essa decisão, deve pensar na hipótese que, em tese, né, o lugar onde ela se encontra mais bem protegida é a sua casa, é o seu lar. Então, quando bota os pés na rua, especialmente quando o fazem à revelia dos seus pais, né, tem que tomar muito cuidado, porque o mundo fora, o mundo na rua, dependendo do local para que essa pessoa, para que essa adolescente vai conviver, vai migrar, pode ser muito mais perigoso.